Os que esperam no Senhor são como águias, voarão alto, correrão, não se cansarão, terão suas forças renovadas. Escreveu o profeta Isaías no capítulo de número 40, versículo 31. Tempo de semear está no ar. Queridos irmãos, a paz do Senhor, nosso bate-papo hoje está muito especial. A nossa querida cantora Eliette Lima assenta conosco aqui para um bate-papo. Seja muito bem-vinda, irmã Eliette. Desde já, obrigado. A nossa gratidão. Olha, nós vamos saber um pouquinho da vida da irmã Eliette. Talvez você acompanhe os louvores da irmã Eliette em algumas festas, né? Sempre está cantando, fazendo aquela cobertura na área do louvor, no templo central. Costumamos ver a serva de Deus sempre ali louvando, regendo. Vamos descobrir um pouquinho sobre a vida da irmã Eliette Lima. Irmã Eliette, servindo a Deus aqui em Castanhal, já há algumas primavera. Hoje a senhora congrega, não no templo central. Onde é que a senhora está congregando? Atualmente estou congregando na Fonte Boa 4. Fonte Boa 4 foi onde tudo começou. A senhora me falou agora há pouco ali nos bastidores que entra uma história até do São Raimundo, que hoje é o atual Monte Oreb. Isso mesmo. Eu aceitei Jesus aos 10 anos de idade na congregação Fonte Boa 1. Passou-se um tempo, nós fomos ajudar na Fonte Boa 2. Também fizemos missões no São Raimundo, quando ainda não havia uma congregação, igual está atualmente, muito bonita, né? Sim. Nós íamos de bicicleta e cachorro correndo atrás da gente. Era missões mesmo. Desafio. Hoje eu ando sempre para aquela localidade. Já está asfaltado, está outro nível. Mas quem conhece ali a Trans Castanhal sabe os desafios que foram os pioneiros ali daquela obra. Irmã Eliette, do Fonte Boa 1. Fonte Boa 1, eu lembro quando era uma congregação bem pequenininha. A senhora vai até ficar admirada, mas eu lembro da senhora jovem lá ainda. Nós viemos uma vez atender um convite do APU e nessa época os campos visitavam bastante a mocidade e eu lembro da senhora. Hoje o Fonte Boa tem, acredito que Fonte Boa 6 ou Fonte Boa 7, né? Evoluiu. E hoje congregando no Fonte Boa 4, né? E o seu trabalho no Templo Central, aí com o Jardim de Deus, essas irmãs que têm com certeza recebido esse presente, que é esse trabalho que o Senhor tem desenvolvido através da sua vida. Como é? É um trabalho maravilhoso, né? Eu faço de todo o meu coração, até porque foi uma promessa que o Senhor me fez há muitos anos atrás, na minha adolescência. O Senhor me prometeu que olha, você vai reger um grande coral, um coral de mulheres. E para confirmar, Deus ele me deu um sonho também. Olha só, que coisa linda, né? Então, quando eu fui chamada, eu aceitei o desafio. E é um desafio porque só a irmã Eliane Dias, né? Eliana Dias, aqui do Milagre 1, ela teve uma boa jornada ali, né? No Jardim de Deus, e é lindo ver aquela mulher de Deus regendo. E hoje a senhora, quando sobe ali, é assim uma responsabilidade, sente assim um peso, ou como é que a senhora encara a realidade de reger aqui o Jardim de Deus ali no Templo Central ou em qualquer área que estiver atendendo um convite? A responsabilidade é muito grande, mas o louvor ele pertence ao Senhor. Isso, não é nosso, né? Então, quando eu ergo as mãos, eu sei que é o Senhor que está ali. Eu sempre peço, o Espírito Santo, me usa aqui, usa minhas mãos e recebe o louvor do Jardim de Deus. E a gente sente a presença de Deus ali juntamente com aquelas mulheres. É lindo isso. Eu estive esses dias aqui com o pastor, supervisão aqui de Castanhal, em Agapi, pastor Raimundo lá. E ele falou algo muito curioso, porque a irmã, ela falou o seguinte: eu não me considero uma cantora, e estava assim um pouco nervosa. E aquele pastor mencionou algo que, com certeza, a cantora, ela pegou, né, aquela mensagem e serviu muito, que ele disse assim: olha, quando você tem uma oportunidade para louvar a Deus, o que conta é a unção que está em você. Não, às vezes o público espera um cantor pelo nome, né, por status, e todavia Deus, uma reunião espiritual, é a unção que está na vida, tanto da cantora como do pregador, de quem quer que esteja ali, que faz a diferença. Então hoje eu vejo a irmã Eliette cantando, atendendo convites. Me fala um pouco desse chamado, né? A senhora gravou, tem trabalho aí
enfeite, clipe no YouTube, isso é muito bonito. Qual é assim a expectativa hoje da senhora com relação a esse chamado do louvor? Olha, o louvor, ele tem um grande potencial. Nós sabemos que quando Deus recebe o louvor, algo acontece, algo sobrenatural. Eu não posso dizer que é fácil o chamado, porque é que nem eu falei para uma amiga minha essa semana, nós não temos plateia, mas nós temos a presença de Deus. Isso. Somos criticados, somos perseguidos, mas nós estamos fazendo para o Senhor. Nós estamos louvando para o Senhor. E só de saber que tem alguém, até mesmo do outro lado da tela, sendo abençoado, sendo renovado através do louvor, isso é gratificante. Isso é. Com certeza. Falando com a Eliette, sabendo que ela é mãe, qual o nome do moço lá? Paulo Ezequiel. Né? Esposo, eu tive o privilégio de atender um convite do seu esposo, na época ele estava liderando ali os apóstolos da fé no Imperador 4. E eu lhe digo, meu irmão, não larga a mão do arado, viu? Nós temos pouco tempo aqui nessa terra e a gente tem que aproveitar cada momento. Irmã Eliette, na sua vida secular, muitas mães têm os seus afazeres na igreja e tem também os seus afazeres em casa. No caso, a senhora encaminhou para o lado da educação. É uma educadora, é uma pedagoga. Me fale um pouco sobre o seu trabalho do dia a dia. Olha, eu tento conciliar, né? Porque, assim, ser professor atualmente não está fácil. Mas vai além de dar aulas. Nós temos também uma missão. Eu procuro sempre falar de Jesus para os meus alunos. Sim. Eu nunca inicio a minha aula sem antes fazer uma oração. Que bom. E eu tenho ouvido o testemunho dos meus alunos dizendo: tia, naquele dia eu orei pela minha mãe e ela foi curada. Então é muito gratificante para mim, porque eu sei que o Senhor ele está ali também na minha sala de aula. Todo o trabalho assim, eu acredito que a pessoa tem que gostar do que faz. Qual é a sensação de receber uma bonequinha, uma árvore desenhada, um bonequinho faltando um olho de um aluno, assim, em dedicação, que eles fazem às vezes para professor? Isso é bom, né? A criança ela é muito sincera. Essa semana eu recebi um desenho e o meu cabelo lá estava bem arrepiado, né? Sim, eu digo, sim. Meu Deus, hoje eu tenho que passar um pente aqui. É maravilhoso trabalhar com crianças. Maravilhoso. Essa área da pedagogia é enriquecedora. A educação, né? Nós temos a nossa apresentadora, que é a irmã Láudia, ela é sabedora disso, né? Isso é algo lindo. Tratando-se da área de professora, eu sigo a senhora no Instagram, o Tempo de Semear segue, e eu observei que no YouTube eu encontrei a irmã Eliette cantando em inglês. Eu queria saber um pouquinho, irmã Eliette, porque eu canto hinos da harpa, às vezes, quando eu tenho oportunidade. Às vezes, na hora da pregação, a mensagem foge um pouco. Eu trago um louvor na mente e, em português, eu tenho dificuldade. Em português. Agora, me explica para o telespectador qual é essa inspiração já de inglês. A senhora até gravou a canção em inglês, justamente a canção que está sendo cantada hoje no programa, é isso? Isso, é uma versão, né, da bondade de Deus. O tema desse louvor é Goodness of Goodness, que é a bondade de Deus. Entenderam? Está no YouTube. Coisa linda, né? E foi algo que eu recebi da parte de Deus. Eu estava escutando um louvor em inglês e aquilo mexeu comigo. É como se eu estivesse entendendo, compreendendo a letra. E eu digo, meu Deus. Aí eu me lembrei de uma promessa também que o Senhor disse. Sim. Você não cantará somente em português, mas em outra língua. E eu disse, então eu tenho que estudar. E eu fui atrás. Olha só. Hoje, no caso, a senhora enveredou por um curso da língua inglesa, essas coisas? Sim, eu continuo estudando. Né? Essa área que a senhora leciona na pedagogia, na escola, mais tarde, quem sabe, a senhora não pode ser uma professora, né, da língua inglesa, que eu acredito que é uma das línguas mais faladas no mundo. Né? Amém. Recebe aí mais uma promessa. Recebendo, né? Glória a Deus. Então você observa as promessas de Deus na vida dessa mulher. Desde os 10 anos de idade, Deus utilizando através dos seus métodos, porque Deus tem suas formas em sonhos, utilizando às vezes alguém para falar e prometendo algo e cumprindo. Regendo hoje um grande coral, Jardim de Deus, essas mulheres vitoriosas que nos assistem sempre, né?
em toda a Castanhal, cantando nas festas, não só em festas, né, denominadas de departamento, mas a senhora sempre está louvando. Eu queria saber o seguinte: muitos pastores nos assistem aí, quem sabe pastores aqui vizinhos, e querem levar a irmã Eliette a um congresso para louvar. Qual é o caminho? O telefone? Se é possível? Como é a forma que a senhora atende um convite? Vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram, mas também tem o meu contato que eu posso deixar aqui para você pôr na tela depois. Certo, tá bom? Vai junto. É só chamar que nós estamos aqui à disposição, a serviço do mestre. Olha só, que coisa boa. Eliette, esse bate-papo muito bom, né? E eu desejo que as bênçãos de Deus te acompanhem, você, toda a sua casa, e que o Jardim de Deus, que é essa horta, né? Esse local onde Deus lhe colocou, possa ser também grandemente abençoado por intermédio da sua vida. E desejo o melhor de Deus. Para as pessoas que estão ali do outro lado, nós sempre repassamos a última responsabilidade a quem está sendo entrevistado. Às vezes tem uma palavra, às vezes tem até uma palhinha do hino em inglês, eu não sei, mas eu quero que você direcione nesses últimos minutos que nós temos, nesse bate-papo, para abençoar a vida do telespectador. Amém. Desde já eu agradeço. E quero dizer para você, não desista das promessas de Deus, porque tudo tem o seu tempo determinado. É como diz a palavra do Senhor lá em Eclesiastes 3. E eu vou deixar uma palhinha do hino, tá no YouTube, acessa lá, deixa o seu like lá. Tá como no YouTube? Good of Goodness. O teu canal? É só procurar Eliette Lima. Eliette Lima que vai encontrar. A palhinha para nós finalizar. I love your Lord, for your mercy never fails me. E aí você vê o resto lá. Pronto, tá convidado. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, irmãos. Quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio e a oportunidade de nós estarmos nesse dia para ministrar uma palavra para o seu coração. Você que está nos assistindo, Deus tem uma palavra, Deus tem uma bênção para a sua vida nesta tarde. E eu quero compartilhar o capítulo 7 de Lucas, o versículo 11, um texto bem conhecido da palavra do Senhor, que vem falar o filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós temos um projeto de vida. Nós colocamos dentro do nosso coração o que nós vamos ser, aquilo que nós queremos ser. E não foi diferente com essa jovem, né, porque ela não era viúva. Ela projetou um esposo, uma família, e logo em seguida aconteceu desse jovem aparecer, eles se enamoraram e depois casaram e depois geraram um filho. Então o propósito, ele ia de vento em popa, ia acontecendo conforme aquilo que ela projetou. Mas passaram-se o tempo, algo saiu do controle. Essa jovem, ela perdeu o marido veio a falecer.
Foi um momento de muita dor e tristeza para ela, porque o propósito que ela tinha colocado diante de Deus perdeu o controle. A esperança que ela tinha caiu foi por água abaixo. Só que tem um detalhe. Ela olhou para o filho dela e ela pensou que havia uma esperança. E ela colocou todo aquele propósito, aquele projeto que era no esposo, colocou para o filho. Tipo assim, esse filho ele vai cuidar de mim. Esse filho ele vai suprir a minha necessidade. E passaram-se o tempo. E aconteceu outra situação. Aquele filho veio a falecer. E a situação ficou com uma dificuldade muito grande. A esperança que aquela mulher tinha naquele filho foi por água abaixo. Tudo que ela tinha sonhado, que ela tinha depositado naquele filho, foi lançado por terra. E chegou um tempo que, na época de Jesus, a vida de uma viúva era muito difícil. Porque se quando ela ficasse viúva, se não tivesse ninguém para cuidar dela, ela ia passar dificuldade, necessidade. E agora vai um cortejo. Uma multidão vai levando aquele filho para enterrar, para ir levar para o cemitério para enterrar. A Bíblia diz que veio uma multidão e muita gente carregando aquele esquife. E de repente chegou uma pessoa na porta da cidade. Ou seja, um grupo chegou na porta da cidade, outro grupo vem saindo da cidade. Nós podemos entender, o grupo que vinha saindo da cidade, vinha carregando o morto. E o grupo que estava na frente da cidade, era a vida. Porque onde Jesus chegava, sempre tinha uma multidão também. Então veja o que aconteceu. Jesus olhou de longe aquela situação. E a Bíblia diz que ele moveu-se de uma íntima compaixão. Nós aprendemos aqui que Deus ele se preocupa com a dor do ser humano, independente que você seja. Deus ele se preocupa com você. Deus ele olha, Deus ele observa as dores que muitas vezes nós passamos, as dificuldades, as adversidades da nossa vida. Deus não está, muitas vezes ele fica em silêncio. Mas nós precisamos aprender nesta tarde que o silêncio de Deus não é ausência de Deus. O silêncio de Deus é preparo. Se Deus está em silêncio e você está passando adversidade, saiba que Deus está preparando uma vitória para a sua vida. Então Jesus ele está na porta da cidade, o grupo de vida estava na porta da cidade e vê um grupo trazendo um morto. E ele toma 3 atitudes que nenhum de nós temos esta coragem de tomar. A primeira coisa que ele falou: mulher, não chores. Ninguém tem essa coragem de chegar em um velório e para chegar para a pessoa que perdeu um ente querido e dizer: para de chorar. Nós temos muitas vezes, abraçamos, damos um ombro amigo, até água, um lenço. Mas Jesus não tem lenço e Jesus não dá ombro. Jesus ele tem solução para as nossas dificuldades. A primeira coisa que ele fez que nós não temos coragem de fazer: não chores. A segunda coisa que Jesus fez e que nós não podemos fazer, não temos essa coragem, é parar o enterro. A Bíblia diz que ele tocou o esquife e parou o enterro. E logo em seguida, a terceira coisa, ele falou: a ti te digo, te levanta. A Bíblia diz que o defunto começou a falar, porque a solução chegou. Aquela mulher ela não fez nenhuma oração, ela só fazia chorar, ela só chorava. Mas Jesus, ele se compadeceu da dor, da perda, da dificuldade, da preocupação que aquela mulher estava passando, da adversidade que ela estava passando. E Jesus, ele chegou no momento certo, na porta daquela cidade, e fez aquilo que ninguém poderia fazer.
Muitas vezes, Deus, Ele permite que o impossível chegue até nós. O que quer dizer isso? Aquilo que está fora da nossa limitação. Deus, Ele permite o impossível chegar à nossa vida e nós olhamos para um lado e para o outro, não temos saída. Mas é nesse momento que Ele entra e glorifica o nome dEle, mudando a situação, aquilo que estava, e o enterrar a esperança daquela mulher. Jesus, Ele vem novamente e muda o quadro da situação daquela mulher. É interessante que nós aprendemos 2 lições aqui nesse texto, e Jesus queria provar para ela que nós precisamos de coisas e de pessoas. Mas precisar e depender são 2 palavras totalmente diferentes. Precisar ou necessitar não é a mesma coisa de que depender. Nós precisamos de coisas e nós precisamos de pessoas. Aquela mulher, ela fez um projeto, confiando naquele esposo. Depois o projeto foi transferido para o filho. E todos os 2 projetos foram por terra. Mas Jesus chegou, deu vida àquela situação e deu uma lição para aquela mulher, dizendo: tu precisa de coisas e de pessoas, mas dependência, você precisa depender única e exclusivamente de Deus. Que nesse dia, Deus, Ele abençoe a sua vida neste lugar. Que Deus, Ele entre nesta área onde você está perdendo, onde aquilo que você projetou estão enterrando. Você não tem mais esperança de olhar para um lado para o outro. Mas eu quero te falar nesse dia que Jesus é a nossa esperança. E Jesus não é a esperança para nós não é uma palavra. A esperança para nós é uma pessoa. Porque Jesus é a nossa viva esperança. Que Deus continue abençoando a sua vida, que essa palavra ela vá ao encontro do teu coração nesse dia, e o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. Em nome de Jesus nós queremos orar nesta hora por você, Pai amado. Nós te louvamos em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio e a oportunidade de nós estarmos aqui, glorificando, exaltando o teu nome. Eu quero te pedir em favor dessas vidas que estão assistindo, Senhor, esse programa. Vai até, Senhor, estilar esta casa, esta família, dá vida àquilo que está morto, as perdas, Senhor, transforma em ganho, e o teu nome venha a ser glorificado. Talvez é um problema de saúde, é um desemprego, Senhor, talvez é um problema, Senhor, uma crise na família, mas, Senhor, entra nesta hora, nós abençoamos esta família, nós abençoamos essas vidas, e o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus, amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai,
que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Nós queremos mandar aquele abraço de parabéns para o nosso amado telespectador, senhor Raimundo Ramos, 84 anos, e também para sua esposa, Cilomi Ramos. Nosso abraço, Deus abençoe vocês e continue nos dando prazer da sua audiência. Nosso abraço vai para a irmã Josefa Lima, ela que está completando 86 anos. Parabéns, tempo de semear, fica alegre com a sua audiência e assim que o Senhor Jesus te abençoe muito, minha querida irmã. Meus queridos, nossos agradecimentos ao nosso Deus. Ele tem sido nosso principal mantenedor neste programa Tempo de Semear. A Assembleia de Deus, um forte abraço ao pastor Olivar. Deixamos aqui o nosso abraço também à irmã Gisele, a todo o Jardim de Deus que também ombreado estar com o Tempo de Semear. A nossa gratidão àqueles irmãos que cooperam individualmente, como é o caso do pastor Sidnelson Alves, um forte abraço, pastor Francisco Neto. Deus continue lhe abençoando, tá bom? Irmã Domingas, nossa gratidão a Deus pela sua vida. Irmã Maria Gomes, muito obrigado. Agradecer aqui de coração também a irmã Conceição Quaresma. Muito obrigado, querida irmã. Deus continue lhe abençoando. E o meu amigo querido presbítero Edilson Brandão. Que Deus te abençoe. Aqueles irmãos que querem fazer parte também da colaboração do Tempo de Semear, é muito fácil. QR Code aqui do canto da sua tela.
Colabora com o Pix e a sua ajuda com certeza valerá bastante, não só para o tempo de semear, mas para as vidas que irão receber este programa no lar. Obrigado, Rian Freire, a sua parceria com o Tempo de Semear é indispensável. Você que acompanha e participa dos congressos da Assembleia de Deus ali no Centro de Eventos, conhecido como Manuel Alves Ribeiro, presencia que é feito um trabalho de profissional. É o Rian Freire com Império Mídia. Pensou em fazer uma formatura, uma festa de aniversário, casamento, aquele book? Império Mídia, nós vamos indicar a você, tá bom? Quero deixar aqui um abraço para o pastor Enoque, em viagem, né, pastor Enoque? Estivemos num bate-papo aí e ele estava aí para o Nordeste. A Polpas de Frutas Moura, para você que é comerciante e ainda não adquiriu, está perdendo o seu tempo. Entre em contato por esse número de telefone que está aparecendo aí no seu monitor e encomende logo as suas polpas de fruta e adquira o melhor sabor do Pará. Frutas sem agrotóxicos, frutas deliciosas, polpas de fruta especial, polpas de frutas Moura. E assim, o nosso muito obrigado a todos quantos têm colaborado conosco. Chegamos ao final do programa, sempre agradecendo a Deus, nosso principal mantenedor, e a sua audiência, você que tem nos dado o privilégio de estar conosco, sempre através da TV, como no YouTube. Deus abençoe a sua vida, continue compartilhando o nosso programa, indicando, dando aquele joinha para nós, comentando, e assim nós temos um encontro marcado no próximo final de semana. Até lá, se Deus quiser.